Bem-vindos todos. Vamos iniciar a nossa travessia da noite com o tema do envelhecimento. Começamos com essas perguntas aqui na sala de espera para vocês irem refletindo. Vou me apresentar, eu sou a Carla Belintani, fundadora da Casa Frida, um projeto que a gente estuda a relação do luto com a arte. E hoje a gente está aqui também com a Renata Catassini, que vai coordenar comigo a roda de hoje. E vou passar para você se apresentar, por favor. Olá, boa noite a todos. Bem-vindo a todos nessa nossa travessia de hoje. Sou psicóloga, também sou fundadora da Casa Frida. Que bom estar aqui, que é um tema que acho que a gente estava querendo trazer já faz algum tempo, né, Carla? Desde os nossos primórdios lá e hoje está se realizando. Acho que é um tema muito atual até, né? Porque tem se falado muito, né? Porque agora se tornou até algo muito moderno, né? Envelhecer. E então estamos aqui, bem-vindos e sintam-se em casa, porque nós estamos em casa e estamos na Casa Frida. Então espero que a palavra circule, que a gente consiga compartilhar bastante aí. Vamos lá, Carla. Obrigada. Queria falar também, obrigada, Renata, por se apresentar, que temos aqui a Cláudia, representando a Confraria das Lagartixas, que é um clube de literatura que nós somos parceiras também, e queria dar boas-vindas aqui pela presença dela. Dizer que temos também a Paula Mandel, aqui da Casa Frida, também acompanhando a gente aqui do projeto. E algumas carinhas conhecidas, muito bom ver a Rê aqui, minha parceira querida, a Sônia, e tantas, a Marisa, muita gente aqui que já acompanha a gente há um tempo. Edival, quanto tempo, Edival, que bom ter você aqui. Nossa, uma das primeiras rodas, o projeto tem 4 anos, o Edival foi na nossa primeira roda da Casa Frida, e que felicidade revê-lo aqui, né? Trazer essa retrospectiva do projeto. Igualmente. Muito bom, Edival. Feliz de você estar aqui. Legal. O Celso também está aqui, acho que está sem o vídeo, mas, enfim, daqui a pouco a gente vai abrir. Celso, olha o Celso, que bom! O vídeo aberto hoje. Bem-vindo, Celso. Também é dos primórdios, né, Celso? Nos acompanha desde o começo. Grande parceiro aqui da Casa Frida e da Confraria também. Muito feliz a gente estar trazendo um tema tão complexo, tão difícil e importante de se falar, né? Para a gente falar sobre envelhecimento, sobre a passagem do tempo. A gente vai começar com uma breve apresentação que tem um pouco relação com essas perguntas que a gente foi passando aqui para vocês nos slides. Eu vou pedir para o Tiago começar a apresentação dos slides para a gente debater em seguida. A ideia é que depois a gente abra, né, para uma conversa e passar a palavra para vocês, que a gente comece a nossa roda aqui. Tiago, por favor, se você puder compartilhar, estamos te aguardando. Vamos lá. Bom, o tema de hoje, né, tempo de sonhar, um olhar para o envelhecimento, que é o que a gente se propõe aqui a pensar. E a gente gostaria, assim, que cada um de vocês fosse pensando um pouco nessas perguntas, né? Não precisa anotar nem responder, mas como uma reflexão, né? Para depois, quando, enfim, a gente começar a falar mais e circular, que a gente possa entrar de novo nelas, né? Então, a primeira pergunta: com quantos anos envelhecemos? Há um tempo para a conquista da sabedoria? O que nos causa essa travessia da passagem do tempo? O tempo passa e os desejos se extinguem?
Ao envelhecermos, a perspectiva do tempo se modifica? Bom, e para finalizar essas perguntas, a gente está trazendo aqui um psicanalista, filósofo, que é o Pontalí, que é a capa desse livro, que chama Antes, que acho que entre todos os psicanalistas, depois do Freud, é o que mais vai de encontro aqui com a proposta da Casa Frida, porque ele tem um olhar muito poético para a psicanálise, ele pensa muito a arte. Ele era aluno do Sartre e foi analisando do Lacan também. E ele é muito conhecido no meio da psicanálise, que ele escreveu o dicionário de psicanálise com Laplanche, é um livro de cabeceira entre os psicanalistas, mas ele vai muito além assim do vocabulário, ele deixou um legado, uma literatura incrível, assim, que ao mesmo tempo eu sempre fico na dúvida onde eu coloco os livros do Pontalí, se eu coloco na prateleira dos livros de poesia, de arte, ou se eu coloco em livros de teoria, de psicanálise, né? Então, porque ele consegue unir esses dois temas de uma forma fenomenal, assim, é um escritor, um psicanalista, um filósofo que, enfim, a gente queria trazer ele aqui, e a gente está trazendo uma citação desse livro Antes, que diz o seguinte: a única eternidade a que aspiramos é a do instante. Não desejamos ser imortais, mas temos a capacidade de ser atemporais, desde que permaneçam em nós todas as idades da vida. É uma citação lindíssima, né, que enfim, que a gente queria aqui abrir para falar um pouco o que seria essa temporalidade, que é um pouco o registro do tempo na psicanálise, né? E aí eu vou recorrer a um texto de uma professora, que é a Silvia Alonso, que é um texto lindíssimo que ela escreve, que chama O Tempo que Passa e o Tempo que Não Passa, né? E ela diz de uma forma muito didática, mais ou menos o que o Pontalí está falando aqui, que na psicanálise nós temos dois tempos, né? Tem um tempo que é o tempo cronológico, linear, temporal, que se a gente dividir o tempo em passado, presente e futuro, né? A questão da finitude, que foi muito bem escrito por Freud, né? No texto que, inclusive, a Renata estava comigo, a gente fez uma roda só sobre ele, que é um texto também lindíssimo do Freud, que chama A Transitoriedade, que ele fala muito da questão da finitude, do tempo, da passagem, né, da morte, de que as coisas têm um fim, né? E a gente já discutiu ele aqui na Casa Frida, a gente fez, inclusive, a gente começou o projeto aqui do Travessias com esse texto da transitoriedade. Todas essas referências depois a gente pode mandar para vocês, né? Então não precisam também ficar preocupados em anotar, mas são textos que eu acho que vai muito de encontro com o tema da nossa noite. Então, ele fala muito desse tempo, né, temporal, né, desse tempo irreversível que todos nós estamos submetidos, né, que é essa passagem do tempo. E o outro tempo, que é esse tempo múltiplo, que a gente pensa a psicanálise, que é essa atemporalidade, que é um tempo que não é regido como algo exclusivo ou fatiado, uma memória que a gente busca e abre uma gaveta, mas é uma memória que nos habita independentemente do tempo em que a gente está vivendo corporalmente, né? Se nós temos 5 anos, se nós temos 30, ou 60, ou 90 anos, né? Mas é um tempo do inconsciente, né? Se a gente puder falar dessa forma, né? Que tem a ver com os registros do nosso infantil, né, do quanto o infantil permanece em nós ao longo da vida, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né, que é um pouco o que o Pontalí está dizendo, né? Então, eu vou repetir, né, a única eternidade a que aspiramos é a do instante. Então, mais uma vez, ele fala, né, que é como se fosse um desafio da gente sair um pouco
dessa organização do calendário, mas a gente poder viver mais os momentos, né? Estar no presente. E o presente, ele é feito de passado e futuro, e que é uma linha muito tênue que agora a gente já começou, já é o passado, quando a gente estava aqui falando das perguntas, né? Falando do livro. Então, é um presente, é quase impossível da gente aprender, né? Esse passado ou tentar controlar o futuro, que é muito que a gente estuda e trabalha na psicanálise, né? Essa fantasia que nós temos de que nós teremos esse controle absoluto, né? Então, mas continuando aqui, não desejamos ser imortais, mas temos a capacidade de ser atemporais, desde que permaneçam em nós todas as idades da vida, né? E é muito bonito, porque o Pontalí é um escritor que ele fala também desse termo travessias, né? E que ele traz esse termo que fosse algum lugar que a gente pudesse ser capaz de nos inventar novamente, né? De nos inventar cada vez mais, né? E a gente tem essa capacidade através do nosso desejo, através dos nossos sonhos, que é um pouco o que a gente pensa, né? Assim, do que a gente trabalha na clínica, na psicanálise. Então, estamos apresentando aqui o Pontalí, que é uma grande inspiração, uma grande referência com esse tema. E só para finalizar e a gente ir para o filme, que é o que a gente vai discutir também hoje, ele começa a abertura desse livro, é um livro lindíssimo, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ler, é maravilhoso. E a primeira frase do livro é: era melhor antes. Então, é até um questionamento, né? O que seria esse antes, o que seria melhor? Será que a gente não está sempre em busca de algo que era melhor e que é impossível a gente reviver, né? Essa experiência de satisfação, né? Então, estou apresentando aqui, acho que pela primeira vez, falando do Pontalí, um poeta psicanalista francês. Ele faleceu em 2013. E, enfim, mas é uma grande inspiração, uma grande referência aqui para nós, né, para essa roda também. Inclusive, separando material para esse tema, a gente acabou separando uma grande bibliografia e que depois, no final, a gente está pensando aqui, vai começar um grupo de reflexão sobre esse tema e com muitas referências também da psicanálise, fora da psicanálise, para a gente ter mais tempo de estudar sobre o envelhecimento, né? Então, Tiago, vamos para o filme, se você puder passar para o próximo, acho que, senão eu vou ficar aqui falando do Pontalí o resto da noite, que é maravilhoso. E por falar em maravilha, né, nós trouxemos aqui esse filme lindo, né, um filme argentino de 2005, chama Elza e Fred, e que para pensar justamente um pouco nesse conceito, o que seria essa atemporalidade que a gente está falando, né? Então eu vou ler aqui só para quem não conseguiu assistir o filme, ele está no nosso material de apoio, né? Nós deixamos lá para vocês assistirem, mas para quem não viu também não tem problema. Então, Elza é uma romântica que sonha encontrar um amor para recriar a famosa cena da Fontana di Trevi de A Doce Vida, clássico filme de Federico Fellini. Fred é um homem pacato, ainda desacostumado com a recente viuvez. De mudança para um novo apartamento, ele se torna vizinho de Elza, e o encontro muda a vida dos dois. Então, é sobre esse filme que a gente agora vai fazer o recorte para abrir um pouco mais o que seria, né, esse tempo que não passa, né, se a gente pensar a psicanálise. Então, por favor, Tiago, acho que a gente pode agora ir para o recorte do filme, para depois a gente começar a debater. Que maravilhoso, né? Esse filme, uma obra de arte, lindíssimo. A gente separou essas cenas para quem não conseguiu assistir o filme. Enfim, ele está disponível, né, no nosso material também, se vocês quiserem ver ele completo,
muito emocionante, é muito sensível. E a gente separou essas cenas para vocês verem um pouco esses personagens, né? O Fred, desculpa, o Alfredo, o quanto tinha, né, certa na relação com o Fred, assim, ele estava uma pessoa muito deprimida com a morte da esposa, e aí ele tem a mudança, que ele vira vizinho dela, aí eles se conhecem, e o quanto ela vai trazendo vida na vida dele, né, assim, né, trazendo o brincar infantil, né, que a gente, na verdade, a gente está sempre carregando a criança que nós fomos, né, assim, e o quanto é importante a gente manter essa criança viva, né, quanto é importante a gente continuar sonhando, e é justamente isso que a Elsa faz, né, ela começa a trazer um pouco esse brincar, esse poder dar risada um pouco das situações, e eles vão vivendo esse romance, né, muito bonito, assim, né, na terceira idade, e tem esse aspecto do sonho da Elsa, que era um sonho que ela tinha desde jovem, que era reviver a cena do filme, que vai, né, mais uma vez, assim, faz a gente pensar nessa temporalidade, né, o quanto os desejos nos movem, o quanto é importante, o que importa é a gente ter algum desejo que nos movimente, né, isso independentemente da idade que nós temos, mas que a gente continue desejando. E o Travessias está aqui também com uma proposta de levar, suscitar em vocês, né, em quem participa, né, essa vontade de seguir, né, isso vai de encontro a todos nós, né. Então, eu queria agradecer, né, essa noite, vocês estarem aqui. Agora a gente vai abrir aqui para discussão. Quem quiser falar é só levantar a mão, por favor, né? A ideia é que todos, se quiser abrir o vídeo, né? A gente fazer mesmo uma roda como se estivesse no presencial. E vou começar abrindo aqui também, passando para a Cláudia, né? Para iniciar a roda. Renata, se você também quiser falar alguma coisa, fica à vontade, né? Abrimos então oficialmente aqui a nossa travessia, para escutar vocês um pouco. Gente, boa noite. Boa noite. Eu sou a Cláudia Belintani, sou curadora e mediadora da Confraria das Lagartixas, que tem mais de 10 anos, né? A Casa Filha nos acompanhando nesse período. E gente aqui que nós começamos no presencial lá atrás, e era um sonho, né? Também realizar esse encontro na rua, que foi tão bonito, as livrarias apoiavam o nosso grupo. E tem gente aqui lá de trás, lá do comecinho, que a gente era pequenininho, e aí nós passamos para o virtual e estamos aqui debatendo, lendo, assistindo filmes, partilhando essas histórias maravilhosas, e falando da vida, falando da morte, falando do tempo, falando dos desejos, das nossas conquistas, dos nossos fracassos, dos nossos sonhos, daquilo que nós alcançamos, daquilo que não deu certo na vida da gente. E a gente se depara com esse filme maravilhoso desse diretor argentino. E ela é uma coisa, é a China Zorrilla, que é uma atriz que já foi embora, ela morreu com 92 anos, e ele também, os dois morreram com a mesma idade, eles já não estão aqui, mas deixaram essa obra maravilhosa para a gente poder se debruçar sobre ela e sonhar, né? Porque a vida é um instante, às vezes. A vida, às vezes, é uma realização de um único sonho, e isso vale para toda uma vida. Então, essa ingenuidade, essa crença no amor, essa vontade de viver, essa vida que vai empurrando, né? Ela, né? A Elsa, e esse Fred que ela encontra melancólico, hipocondríaco, triste, enclausurado, completamente não dependente da família, porque ele não gostava daquilo, mas enraizado numa história da família que já estava vivendo a própria vida e aquilo se misturando, sem identidade, né? E ela traz essa identidade para ele, ela traz vida para ele novamente, ela traz esse sorriso no rosto, e com essa direção brilhante, né? E volta na história, traz o Fellini, né? Por causa da dor de vida, e enfim.
e essa atriz também, que ela sonha em ser e que ela acaba realizando no final da vida, né? Muito tocante essa cena final, porque o sonho que se mistura com a realidade, ela chama ele de Marcelo, né? Para de ouvir o barulho da água por trás da história, e ela chama ele de Marcelo, aí de repente a polícia chama e a realidade volta, né? Lindo isso, quer dizer, a gente tem sempre que acreditar no amor. Então, estou aqui agradecendo vocês, né, por falar sobre isso, por tocar no assunto do envelhecimento. Existe uma adolescência no envelhecimento também, que é muito bacana, que é muito bonita, que é muito tocante, que não é uma adolescência, né, dos 20 anos, mas é uma adolescência com sabedoria, né, que a Carla fala logo na abertura da roda, e ela é maravilhosa de se viver, né, se a gente soubesse direcionar nesse sentido. Então, eu agradeço de estar aqui, obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite, e muito bom ver o rosto de vocês, gente bastante conhecida também, lá da confraria, e a gente vai se embolando e fazendo essa roda girar. Obrigada, boa noite para vocês. Cláudia, obrigada a você por estar aqui com a gente, né, discutindo esse filme tão lindo, tão emocionante. Fiquei muito tocada com ele, né, é um filme muito delicado. E eu queria só retomar uma fala sua, né, que o quanto ela também vai transgredindo, vai ensinando ele a transgredir, né, que é muito uma coisa infantil, né, e o quanto às vezes tem algo do lúdico, como é importante a gente poder resgatar também esses momentos, né? Então, isso não envelhece, né? Porque, enfim, a gente às vezes escuta jovens muito novos, até adolescentes, extremamente deprimidos, né? O quanto a nossa vida psíquica não tem exatamente relação com o nosso corpo, né? Com a idade que a gente vive. Então, Renata, quer fazer algum comentário? A fala está aberta, quem quiser comentar é só levantar a mão e a gente passa a palavra. Não, eu ia comentar justamente isso, já que a gente, para não repetir, né, acho que a gente já discutiu bastante, mas essa liberdade, né, que ela traz, assim, eu acho admirável. E ele tudo tão organizado, acho que ela vem quebrar mesmo a organização que ele tinha, né? Muito legal, muito emocionante mesmo. Então, Sônia. Atenção, só queria fazer uma desculpa, Sônia, só um pouquinho. Quem for assistir o filme, assistam a versão argentina, do diretor argentino, tá? Não tem nada a ver com a versão americana, não tem nada contra, mas a primeira versão é incomparável, é maravilhosa. A segunda eu assisti, não alinha, tá? E tá lá no site da Casa Frida, tá? Viu, Celso? Não precisa nem baixar, que já tá. Basta entrar no site e dá para assistir lá, que a gente passou para lá. Né? Sônia, que bom ter você aqui com a gente. Acho que você tá sem som. A gente não está te ouvindo. Pronto. Que bom poder participar. Sinto muita falta de vocês. Eu andei um pouco afastada, mas com muita alegria estou voltando. Eu confesso que eu não consegui ver o filme inteiro. Eu ouvi mais ou menos há uns mais de 20 anos atrás. Mas do que eu consegui ver até agora, o que fica assim é como as mulheres, em geral, conseguem transcender pela imaginação. Acho que a mulher tem muito esse mundo imaginal, né? Diferente do homem, que ele é mais razão, o homem é mais apolíneo, né? E no filme ela tem esses desejos que, né, bem quem é psicóloga, né, fala, o desejo é um motor, né? Ela tem um motor e ela queima, o filme inteiro ela queima como se fosse um fósforo. Enquanto ela se queima, ela ilumina por fora, ela aquece quem está perto, né? Nossa, isso ficou muito gravado em mim, ainda mais é quando ela diz que ele é opaco, né? E ela é a luz e ele é a sombra, né? Então é um casal que se encontra. Ela é por fora o que ele é por dentro, né?
E ela é bastante passional, dionisíaca, o amor dionisíaco pela vida, né? Que coisa mais linda, que força de viver, e que alegria, contentamento, entusiasmo de viver. E também outra coisa que fica muito presente para mim quando a gente envelhece é a autonomia, e quando a gente fica enlutada, né? Tem luto, então, quando você fica sem o par, é uma autonomia quase que fênix do feminino, coisa que às vezes com o homem não ocorre, não é? Às vezes o homem fica mais devastado, é um tempo mais devastado, como a gente vê nele no personagem, né? Parece que aquele tempo que fica depois do luto é um excesso, né? O que eu vou fazer com esse tempo, né? Então, até que ele encontra ela, né? E me lembrou também um filme que eu assisti há muitos anos atrás, que se chama Ensina-me a Viver. É um filme muito antigo também que fala sobre isso. E aquela questão, como é que a gente envelhece, com quantos anos a gente envelhece, eu acho que nós somos muito velhos desde a hora que a gente nasce, não é? Porque diz que a gente, na verdade, nós somos feitos de átomos, né, que começaram há 5 bilhões de anos, né? Então somos velhos já, sempre velhos, né? E a nossa primeira mãe foi uma bactéria, né? E o que a gente tem para doar entre nós, eu acho que é isso que aparece no filme, essa doação de afeto, de sentimento, de emoções. Eu acho que o maior capital para nós que vivemos hoje, apesar de toda a tecnologia, o maior capital não são os dados, não é a tecnologia, não é o dinheiro, não é o petróleo. Eu acho que não é nem a juventude, nem a beleza, nem mesmo a saúde é o maior patrimônio que a gente pode ter. Acho que o maior patrimônio é esse vigor existencial, que é também emocional e espiritual, né? Eu acho que ela tem esse tipo de inteligência. E eu lembro que eu aprendi numa aula de astronomia que uma estrela, quando ela está agonizante, ela é um reator. Então, isso aparece, tenho visto mesmo, nas pessoas que estão caminhando para a terminalidade. Algumas ficam realmente um verdadeiro reator, né? Era isso que eu gostaria, por enquanto. Obrigada a todos, obrigada. Sônia, obrigada a você. É sempre um presente assim, te ouvir com tanta delicadeza, com pontuações tão sensíveis do humano, né, que você sempre traz aqui com a gente. E eu fiquei pensando nesse motor da Elsa que você diz, né, como é importante a gente poder cuidar assim internamente, né, desses conteúdos que a gente tem e que nos movimenta, que nos faz, né, querer desejar e fazer uma viagem e de repente, né, transgredir às vezes, fazer algo errado, né, sair um pouco, né, claro, sempre respeitando, né, porque a gente acaba tendo que fazer renúncias mesmo para viver em sociedade, mas se permitir também, né, um pouco mais do lúdico, da brincadeira, de fomentar mais esse motor, né? Às vezes a gente fica muito mais no externo, porque é algo que assusta mesmo, o corpo traz limitações, né? As perdas trazem limitações, mas tem algo que transcende isso, né? Que é isso que você estava dizendo, né? O que será que nos move? O que será que nos faz querer, né, continuar, né, acreditando, tendo um sentido para esse grande enigma que é viver, né? Acho que é um pouco... Queria te fazer esse comentário. Eu também queria só pegar um ganchinho aí, pensar no criar, né? Nas coisas novas, inovar. Ela tinha e ter um projeto, ela tinha um sonho, um projeto de vida. Isso mesmo. Acho que isso faz uma diferença, que acho que um pouco esse motor, acho que são os projetos, nossos sonhos, enfim. É muito legal mesmo. Essa ideia que eu acho que é o que mantém a gente vivo, né? Porque o resto realmente é bem difícil, como a Carla falou, né? Muitas perdas, né? A gente vai sentindo muitas perdas no corpo. Eu estou, né, nesse processo, por isso não é à toa que eu estou aqui, viu, gente?
coordenando com a Carla, que eu acho que eu sou uma das mais velhas aí da turma da Casa Frida. Estou no processo de envelhecimento, para mim está sendo uma experiência muito interessante, estar estudando, lendo, me debruçando no assunto, mas, enfim, gostei muito da sua fala também, Sônia, muito aquecedora. E agora acho que a gente pode passar para o Edival, nosso querido Edival. Que bom ter você com a gente. Oi, boa noite, tudo bem? Eu só queria rapidamente aqui que eu criei um link, né, com a personalidade da Elsa, com um trecho daquele texto que você trouxe inicialmente, Carla, que foi assim: não desejamos ser imortais, mas temos a capacidade de ser atemporais, né? Eu vi muito isso assim na atitude da Elsa, que essa coisa a carcaça está envelhecendo, mas eu estou aqui dentro, né? O meu corpo está envelhecendo, mas eu estou aqui e eu quero transitar pelo mundo e eu quero ser atemporal. Eu não desejo ser imortal, mas durante o tempo que eu estiver aqui, apesar da minha carcaça estar envelhecendo, eu quero transitar por tudo, eu quero viver, eu quero ir ao restaurante, eu quero, né, ter novas experiências, então isso me tocou bastante. E é muito interessante isso que ela diz, né? Então vamos comer esse doce. Como assim? Por que a gente não vai comer o melhor doce aqui da cidade? Porque, né, tem muito colesterol. Que é isso, né? A gente poder também se permitir viver uns instantes, né, Edival, isso que você traz. Que às vezes, claro, a gente também vive se organizando, planejando, né? A gente também tem que pensar na aposentadoria e tantas coisas, limitações do corpo. Mas muitas vezes a gente deixa passar esses momentos, né? Que é um pouco isso que você está dizendo, né? Que essa carcaça que se mantém viva, né? De uma forma que não é atingido por esse fator externo, né? Que é o que permanece, que é o tempo que não passa, né? Exato. Permanece, está atual ainda, né? Fica atualizando. Está sempre atual, eu acho que é isso que acho que eu penso dessa coisa que é atemporal, né? Se mantém atual, vai se atualizando no tempo, né? O Rê está dando um pouquinho de ruído, acho. Não sei se acho que é minha voz também, que eu estou super fã, não é? Não, acho que é do computador, alguma coisa com interferência perto. Celular, alguma coisa assim. Eu vou ver. Marisa, boa noite. Boa noite, tudo bem? Eu não costumo participar muito ao vivo, mas eu tenho o hábito de assistir muitas das gravações. Então, eu conheço aí alguns rostos. E, assim, eu anotei duas frases que me chamaram bastante a atenção e que são coisas que eu venho pensando. Uma delas é assim, que ele é um homem com todas as dores da idade. E é isso, a gente vai ter ruga, vai envelhecer, o cabelo vai ficar branco, a pele vai assim, mas faz parte do processo, né? Então, isso tem que ser uma coisa, a gente tem que se adaptar com isso, né? E tem que ser natural, né? Não pode ser um luto para quem acha que isso é tão importante, mas é assim que é, não dá para mudar. Você pode até fazer um monte de cirurgia, mas acaba tendo aquela sua idade, o corpo tem aquela idade. E o que eu achei mais bacana é que, assim, eles não pagaram, né? Mas eles iam pagar pela noite maravilhosa e não pelo valor da comida. E isso eu achei sensacional, né? Porque é um negócio de você viver o instante. E isso eu acho super legal. E para comentar duas das frases, eu não sei se você já vai comentar agora, daquelas frases que você colocou. Sim. É assim, a terceira eu não me lembro exatamente qual é a pergunta, mas acho que como é que você vê o envelhecimento? Eu vejo assim, com curiosidade, mas também com um desafio, porque é tudo muito mais rápido, tem uma tecnologia nova, a sociedade muda, o que você podia falar hoje, ontem, se hoje não pode falar, então é uma adaptação, é um desafio e você tem que se reinventar todo dia, então tá aí o metaverso, que tem um jogo, daqui a pouco você vai estar no meio de um negócio virtual,
Então, a gente não estava acostumado com isso. E a outra coisa é que eu acho o mais legal de tudo. O tempo muda. As coisas não são mais urgentes. Pouquíssimas coisas hoje é urgente. A gente vivia correndo, criando filho, trabalhando. Agora, eu brinco com as minhas filhas que eu faço uma coisa chata por dia, só. E assim, Legal! eu planejo, só faço uma chata. E porque tudo deixou de ser urgente. Pouquíssimas coisas são urgentes. E eu acho isso o mais legal desse processo. É isso. Marisa, que linda essa fala, assim, a história também compartilhando um pouco, né, com as suas filhas, um pouco de diálogo entre vocês. E acho que você traz um ponto que é muito interessante, que é algo que, inclusive, a gente trabalha esse tema na psicanálise, né, até nos atendimentos, que não é o preço, né, é o valor das coisas, né? Tem uma diferença aí entre esses dois termos, que é um pouco o que você fala, né? Qual é o valor de um momento como esse, né? Nós somos momentos que a gente vive, né? Nós somos as experiências, os vínculos, as histórias que a gente leva, e é muito delicada assim a forma que você trouxe, né? Assim, até na relação com as filhas, de se permitir fazer coisas erradas, que é isso, né? Isso permanece, né? É um legado que você também deixa para elas. Né? É. Obrigada. Muito bom te ouvir, obrigada por compartilhar também as respostas. Eu coloquei aqui no bate-papo, quem quiser mais, né, também responder, compartilhar. Foi muito bem lembrada aqui pela Marisa. Eu vou passar a fala para Maria Cristina. Olá, boa noite, Maria Cristina. Acho que você está sem som por enquanto. Pronto. Pronto. Boa noite a todos. Ai, que bom que você me chamou logo depois da Marisa, porque a Marisa falou coisas que eu já venho há algum tempo sentindo, pensando e colocando em prática. Quer dizer, não é há muito tempo, não, mais recentemente. O que acontece? Eu sempre fui uma pessoa, eu acho que eu fui muito parecida com a esposa do Fred, sabe? Muito organizada. Tudo meu sempre foi muito organizado. E isso é assim, uma coisa que está tão arraigada que eu me aposentei cedo, assim, que eu fui professora, né? E professor tem uma aposentadoria especial, então ainda continuei trabalhando como professora, fiz uma segunda faculdade e um monte de coisa. Aí, então, assim, tudo muito, sabe, aquele tempo todo marcadinho, né? E agora, de uns tempos para cá, eu comecei a pensar assim, gente, eu estou com 65 anos e eu ainda uso agenda. Eu acho que é bom usar a agenda, mas se eu for olhar a minha agenda alguns dias atrás, assim, é cheio de coisas, sabe? E como a Marisa falou, ela está se permitindo fazer uma ou outra coisa chata. E eu passei a fazer também, sabe? Então, eu não consigo abolir a agenda, eu acho que eu preciso dela. Mas, assim, fiquei muito feliz dela ter falado isso, porque, de certa forma, me deu, assim, um respaldo, sabe? Eu acho que eu estou indo pelo caminho certo, porque até quando, né, eu vou ficar assim preocupada com todos esses compromissos? Muitas vezes compromissos até que eu mesma invento, sabe? Coisas que eu acabo me obrigando sem ser obrigada, né? E esse envelhecimento como um desafio eu acho muito importante. Eu tenho sempre, por isso eu estou aqui, né? Eu tenho procurado ler bastante, ler sobre outros assuntos, essa parte tecnológica também, procuro manter sempre curiosa em relação a isso, para não ficar por fora, né? Então, como a Marisa falou, que o tempo muda,
as coisas não são mais tão urgentes, né? Isso, para mim, assim, realmente agora eu acho que é o meu tempo, sabe? Não que o tempo anterior não tenha tido nenhuma validade, óbvio que valeu, né? Mas agora é o tempo assim que eu preciso me descomprometer, fazer algumas coisas assim, pegar a agenda, fazer alguma coisinha e deixar o dia correr, né? Então é isso, o meu testemunho, vamos dizer assim, tá bom? Obrigada. Parece que o tempo também mudou, né? Essa perspectiva, aí aquela pergunta, você está falando um pouco disso, né? Essa perspectiva, esse olhar para o tempo, né? Isso foi mudando, né? Uhum. Sim, com certeza. Porque se a gente para pensar quanto tempo a gente vai ter daqui para frente, né? Se pensar nesse tempo cronológico, eu acho que é desesperador. Não tem muito tempo, né? Então a gente não pode pensar, não, pelo menos não procurar não pensar nesse tempo cronológico, né? Mas pensar nesse tempo psicológico, que realmente eu acho que a gente tem que se acostumar a isso. Eu, pelo menos, né? Porque a sociedade, de certa forma, como é que eu posso dizer? Fossiliza, sabe? A gente fica tão fossilizada a tantas coisas, né? Tão assim, engessada. E depois, para você conseguir se liberar, não é fácil. Você leva muito tempo para isso, né? E se a gente for pensar, nossa, no meu caso, eu estou com 65 anos, agora que eu estou enxergando isso, então eu não posso pensar assim, eu tenho que pensar, ainda bem que eu estou enxergando isso agora. Né? Agora que dá para viver o agora, né? Exatamente. E uma outra questão também que eu acho importante é sobre a autonomia. Por exemplo, eu gosto muito de caminhar, mas eu estava de um jeito que eu estava sofrendo. Por quê? Porque eu não conseguia achar um horário para eu caminhar, então eu ficava assim, meu Deus do céu, eu preciso caminhar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Então, agora eu coloquei um basta. Então, assim, eu vou caminhar o dia que eu quiser, entendeu? Então, e pronto. Porque senão a gente também fica assim, completou 60 anos, você tem que sonhar, você tem só que pensar em viajar, você tem que pensar em caminhar todos os dias, você tem que pensar nisso. Então, a gente também tem que ter um pouco esse cuidado. Né? Exatamente. Tá falando, exatamente. Né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco cuidado com essas coisas também, né? Porque a gente não se desliga, né? Para fazer as coisas que realmente a gente gosta e que dão prazer. Né? Isso que ganha uma liberdade, né? Sim, com certeza. Eu queria também complementar aqui da sua fala, Maria Cristina, tiveram alguns comentários aqui no bate-papo. O Mário escreveu, depois de te ouvir, eu tenho 70 e não abro mão de uma agenda, e guardo todas as minhas agendas, objetos preciosos que perduram. A Márcia escreveu, se manter curiosa é tão importante. E aí o Mário complementou aqui embaixo, envelhecer é aprender a se rebelar. Isso mesmo. Olha só. Que bom, depois eu vou anotar os comentários. Achei legal essa frase também. Muito bom, Mário. Depois, se você quiser também aparecer aqui para a gente. Ele ali, olha. Depois, olha, muito bom. Deixa eu ver o Mário. Eu estou no celular, eu tenho que ficar passando para ver o Mário. Ele abriu o vídeo agora dele. Depois... Estou de Belo Horizonte. Gosto muito dessas conversas. Não abro mão. Me faz um bem enorme. Os comentários são lindíssimos. Gosto muito, muito mesmo. Muito bom estar por aqui, viu? Por coincidência, eu estou em Belo Horizonte também. Quem está em Belo Horizonte? Quem? Sim, eu moro em Belo Horizonte. Você? Cristina. Sim. Quem sabe encontramos para um café um dia desse? Pois para comentar um pouco sobre o envelhecer. Ótimo.
Vou levar vou marcar na minha agenda. Isso. Paguem a conta, por favor, paguem a conta. Sim, não tenho dúvida. Não podemos fugir. Eu não gosto de enfiar o dedo na torta, não. Que coisa linda! Olha só, é o Ciped ao vivo aqui, a Eve escreveu, que coisa linda! Ai, meu Deus! Olha, eu vou te falar, as pessoas de Minas, né, tem uma presença aqui com a gente, né, até acho que por conta de tantos mineiros que a gente adora, né, que a gente vive trazendo aqui, Guimarães Rosa, Milton Nascimento, então é muito bom ter vocês com a gente. Sim. Ai, que bom, obrigada. Sim. Abraço, grande abraço. Vou ficar até o fim. Abraço, Mário, bem-vindo. Bem-vindo. Agora, Obrigado. tem uma pessoa que está sem nome, que levantou a mão para falar, e está sem vídeo também, acho que, se não me engano, é o nome do Galaxy. Galaxy, eu tentei falar, mas Galaxy é a próxima pessoa para falar, para levantar a mão. Pode, por favor, a fala é sua, se você quiser se apresentar também. Não sei se está ouvindo, né? Será que sou eu? É você. Qual o seu nome? Latife. Eu tô sem o vídeo. Latife. Latife. Eu vou escrever que fica mais fácil. Eu falo de Londrina, Paraná. Eu já assisti um outro evento seu no sábado. Eu acho que é o mesmo, acho que os mesmos grupos que se reúnem. Sabe que eu já esqueci? Isso é uma outra coisa que está ocorrendo, né? Eu tenho 64 anos, eu vi a colega falar de 65, é professora, eu também sou professora. E eu passei a me inscrever nesses encontros em decorrência desse processo de reflexão sobre algum tema. E eu estou tão animada de participar, eu entrei atrasada. Eu quero parabenizá-las, né, por essa proposta de encontros. Eu acho formidável essa possibilidade de encontro, de reflexões, e sobre o assunto de hoje, que os colegas colocaram, a questão, né, do Mário e é Mário, né? Isso? Que é de Belo Horizonte. Isso mesmo. Sim, Belo Horizonte. E da outra colega que colocaram, né, essa questão. Eu não sei o que ocorre precisamente depois dos 60 anos ou um pouco mais, mas a gente começa a se impor no sentido que nem você colocou a palavra transgressão. Eu acho que eu não sei por que a gente não fez isso a vida toda. Não sei se é uma imposição das funções dentro do papel social que a sociedade, a família, a cultura nos impõem. Mas eu acho que na terceira idade, como tu coloco, né, eu acho que a gente acaba se posicionando de uma forma mais forte, mais intensa. Eu acho que nem todos conseguem isso, né? Mas eu acho que muitos, né, a partir até de uma determinada condição socioeconômica, começa a se impor mais e fazer valer os seus desejos. Eu acho que a gente busca, que nem a colega professora, não sei se ela é aposentada, eu estou querendo me aposentar, e a gente procura dar um outro sentido na vida. Aquela situação do ninho vazio, que nem muitas mulheres acumularam por anos e anos de suas vidas, essa sensação horrível do ninho vazio, que os filhos vão embora e vão cuidar de sua própria vida, que nem nós mesmos fizemos, né? Eu acho que a geração da terceira idade de hoje, ela está superando isso. Ela está buscando interesses que até então não foi possível ela realizar. Então, eu acho que isso é dar um sentido. Quando o Mário coloca, né? Eu faço uso também de agenda, que nem a colega, só que eu guardo todas como um tesouro. Eu acho isso fantástico. Olha o significado que isso tem para o Mário e como exemplo para nós, né?
Eu não sei, eu sinto uma mudança psicológica, psíquica dentro de mim. A gente faz outras escolhas, como, por exemplo, o silêncio. Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso quando a colega coloca da caminhada dela, mas eu não encontro um tempo acertado para fazer. Olha só, parece coisas banais, né? Num encontro virtual, mas olha o peso o sentido disso, que coisa linda, que coisa maravilhosa para a vida, para a gente pensar a vida, né? Infelizmente, essa situação não é a todas as pessoas que envelhecem, infelizmente, por várias situações, principalmente as econômicas, as políticas. Mas a gente pode ser um agente multiplicador, porque vocês estão sendo esse agente multiplicador, de uma outra forma de conceber o envelhecimento. Olha que coisa maravilhosa. Eu acho, não sei. Eu acho que isso também é ser um pouco sonhadora como a Elza. Muito obrigada, desculpa falar tanto. Latife, obrigada a você, que linda a sua fala, né? Eu fiquei pensando um pouco nesse significante que tá aparecendo, né? Que começou com a Maria Cristina, depois foi para o Mário, agora você trouxe de novo, que são essas agendas, né? E aí, o quanto as agendas também marcam a passagem dos anos, né? E é uma forma... Bom, vou então guardar as minhas agendas, né? Eu guardo de tantos anos, seria uma forma de reter o tempo, né? Da gente ter algo, né, de que a gente pudesse resgatar esse passado, né? Muito interessante você trazer também a sua experiência e esse reinventar, né? A forma que você também está falando sobre você, né? Sobre esse se dar voz, o quanto é importante mesmo a gente se questionar e transgredir e se permitir sentir, né? Que eu acho que é o principal e o mais difícil em qualquer idade, né? A gente poder se entregar e viver, né, de uma forma de se entregar para as coisas que a gente vive, né, menos organizada, acho que, né, outras pessoas já se identificaram, né, de uma forma muito organizada de levar a vida e de repente falar, puxa, mas a vida é tão breve, a vida é um suspiro, né? Tem uma música linda que é o Volver, né, que a gente também poderia ter colocado. Aliás, nós temos uma playlist que nós fizemos para essa roda, que também está muito interessante, e ela é colaborativa. Quem quiser entrar e adicionar músicas vai ser bem-vindo. Eu vou colocar o link aqui para a gente compartilhar. E também estamos divulgando o grupo que a gente vai começar a estudar o tema sobre o envelhecimento com todo esse material que a gente preparou, que também está aqui no bate-papo para quem tiver interesse. Então, queria te agradecer, Latife, pela sua fala, e maravilhoso ter você aqui com a gente, compartilhando também a sua percepção. E queria passar agora para Maria da Glória. Boa noite. Boa noite. Bem, você acabou de falar sobre a transgressão, e foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu sou pedagoga e tive oportunidade de lecionar em vários segmentos, e agora, depois do segundo divórcio, eu consegui viver. Viver por quê? Eu digo isso. Porque você fica muito preso como anteriormente foi falado, a compromissos, horários, etc. E eu, desde 2006, estou viajando, estou escrevendo, estou blogando. Então, eu tenho 8 livros publicados e estou aqui assistindo porque eu tenho uma amiga que me convidou. Ela mora em Búzios e eu também já estive lá em Búzios, já tive oportunidade de participar de um trabalho voluntário na APAI de Búzios, na Associação de Mulheres de Búzios, e eu sugiro
a todos que chegam na idade que eu cheguei. Vocês desculpem a forma como eu estou vestida, tá? Porque eu já tomei meu banho, eu já botei meu pijama, estou de hobby. Então, eu estou no meu quarto, tranquila, sem maquiagem, sem arrumação, nem nada. Mas eu me permito a fazer o que eu tenho vontade, né? Então, eu procuro namorar, com 77 anos. Eu conheci um cidadão, estava conversando com a filha dele há pouco, e disse para ela, olha, daqui a pouco vão me chamar para falar e eu não vou poder te responder. Então, eu acredito que a gente tem que viver, sabe? E dessa forma, a vivência, ela acontece quando você faz aquilo que você tem vontade de fazer, na hora que você tem vontade de fazer. E eu também uso muito uma expressão que eu aprendi quando eu fiz um curso na PUC, de uma professora. Ela virou para mim e disse assim, não esqueça essa palavra, e essa palavra eu repito, ouse. Então, nós temos que ousar, nós temos que fazer aquilo que temos vontade de fazer. Então, às vezes eu fico muito, digamos assim, tensa, porque eu faço, às vezes, coisas que talvez eu deveria pensar um pouquinho antes, mas eu não me incomodo. Eu acho que cada vez que eu faço, por exemplo, voei de asa delta, foi muito legal. Foi muito legal conhecer o Rio de cima. Fui lá para Ushuaia, andei, fiz trekking, assim, andar sobre o gelo, e conheci o Peru, conheci Machu Picchu, já tive oportunidade de fazer algumas viagens, porque como a gente não tem mais, como colocou há pouco a outra pessoa, a casa cheia, então a gente gasta menos e pode juntar um pouquinho. Aí o meu filho, eu tenho 4 filhos, um filho mais velho é militar, o do meio é promotor, o caçula empresário e a caçulinha, porque ela tem uma diferença de 18 anos do caçula, ela morava comigo, já não mora mais, já buscou a vida dela. E assim eu busco multiplicar o que eu ganho, que não é muito, porque eu sou aposentada pela Prefeitura do Rio e também pelo INSS. E aí a minha fala é essa: vamos viver enquanto podemos, tá bom? Obrigada pela oportunidade, obrigada, Eve, por ter me oportunizado conhecer esse grupo. Boa noite. Nós que agradecemos sua presença, Maria da Glória. Tem muitos comentários aqui falando, te escutando, né? A gente foi viajando junto com você por todos os lugares que você foi conhecer, e quanta vida, quanta inspiração, que lindo te ouvir. E até que se você puder escrever aqui no bate-papo, colocar onde que a gente encontra os conteúdos que você vem, né, como blogueira, alimentando um pouco do seu percurso. É uma inspiração, sem dúvida, aqui para o nosso Travessias. Foi um relato lindíssimo que você trouxe. Quanta vida mesmo, né? Eu ia falar justamente isso, é a prova de que tem muita vida no processo de envelhecimento, né? Isso que eu fiquei pensando, exatamente isso que você falou. Muito legal mesmo. Tem um comentário aqui da confraria, da Cláudia, que também me fez pensar. Eu fiquei pensando na alma imoral, quando eu estava ouvindo a Maria da Glória também, que é uma passagem aqui muito boa aqui que a Cláudia colocou. E tem um comentário também do Edival, que ele está recomendando um filme que é excelente, que chama Nossas Noites,
com a Jane Fonda e o Robert Redford, que está no Netflix, que eles também são viúvos, um pouco solitários, e de imediato resolvem, sem compromisso, dormirem juntos, sem nenhuma outra pretensão, apenas dormirem juntos. É bem bonito o filme, muito, muito bom, Edival, muito bom você ter trazido. E a alma imoral é esse termo, né, da transgressão, né, que acho que está circulando aqui também entre a gente. E depois eu vou pegar um pedacinho aqui, se a Cláudia depois quiser falar. Vou passar, então, a fala agora para a Marisa, por favor. Eu só queria complementar sobre o tempo, porque logo depois que eu falei, parece que a Maria Cristina falou e mais alguém falou, eu queria falar sobre o tempo. Eu sou economista, então o meu olhar sobre o tempo é que hoje ele é uma moeda, ele é um valor como quase tanto quanto o dinheiro. Então, eu tenho agenda, mas para controlar, para poder escolher o que eu quero fazer e dar tempo de qualidade para fazer aquilo que eu quero. Então, hoje eu me recuso a fazer coisas que eu vou gastar o tempo à toa, que eu vou desperdiçar a vida. Então, eu acho que hoje olhar, porque a gente tem obrigações para cumprir, todo mundo tem coisas inevitáveis, né, para fazer, mas olhar para a vida e para a agenda para não desperdiçar o tempo, para sobrar tempo para você viver e fazer suas escolhas. Então, ele tem valor hoje. Fala. O tempo é o nosso maior significante nessa noite, né? E eu acho que o que a gente também vem estudando e se debruçando aí, o tempo é uma palavra que se repete. E como é importante pensar, né? O que você está trazendo como... Está dando para ouvir direitinho, que estava dando umas interferências. Pensar com essa nova perspectiva, né? Que acho que a gente vai chegando numa idade que a gente vai olhando para o tempo de uma forma diferente, né? E que a gente pode priorizar o que a gente quer fazer com mais liberdade, não ficar com essa afobação que a juventude tem, e a gente também não liga muito para algumas coisas também, não se afoba, então se ganha algumas coisas mesmo, né? E a agenda, né, que a Carla falou, parece que está sendo um significante importante, né? Eu acho que muito bacana isso de controlar o tempo, de ter agenda para também... A gente também tem, né, uma necessidade de se organizar, né? Acho que o tempo também baliza, né? Mas o difícil é ficar fixo nisso e ficar preso nisso, né? Conquistar essa liberdade, que acho que é o mais interessante mesmo. Obrigada. Tinha a que eu acho que baixou a mão, não sei, não está mais aqui aparecendo para a gente. Então, onde está a Monique? Eu não estou conseguindo ver. Monique, também. Você queria falar? Desistiu? Acho que está sem som. Ativa o som, Pronto. Monique. Pronto. Oi, Cláudia, tudo bom? Oi, Monique, bem-vinda. Tudo e você? Tudo bem, eu queria só fazer 3 comentários rápidos. É uma coisa muito curiosa que aconteceu comigo há uns 2 anos atrás. Eu moro em São Paulo, mas eu sou do Rio, eu vivi a minha vida toda lá, eu casei com um paulista e mudei para São Paulo. E todo ano a gente tem um grupo de amigos, porque há anos atrás o Rio era menor, né? Então todo mundo estudava na mesma escola, a mãe ia na mesma praia, então ficou uma coisa pequena. E todo ano, no final do ano, a gente faz um encontro no Arpoador, porque todo mundo volta para o Rio para encontrar com a família, etc. e tal. E uma vez eu levei minha filha. E aí, quando a gente estava voltando, a gente estava jantando, ela falou assim: mãe, que coisa engraçada, de repente eu vi aquele monte de velho, mas eu consegui ver vocês jovens, porque vocês ali falando um com o outro,
vocês estavam falando como se vocês tivessem 15 anos, 20 anos, e eu consegui visualizar vocês com a idade que vocês tinham quando vocês se encontravam ali no Arpoador. Eu achei aquilo tão legal, quer dizer, é a tal da atemporalidade, né? A gente que falaram uma vez, a carcaça pode parecer mais uma coisa, mas a alma da gente não envelhece. Então, eu achei muito, muito, muito legal. Fiquei muito emocionada quando ela falou isso para mim. E a outra coisa é a seguinte, a questão da teimosia, eu aprendi, eu entendo agora por que falam, o velho é teimoso. O velho não é teimoso. É que a gente tem o direito de fazer aquilo que a gente está afim. Então, se você sempre tomou a Coca-Cola desse jeito e gosta, e começam as pessoas virem para você, não, mas toma essa que é mais legal, que não sei o que, eu não quero, eu gosto dessa, eu gosto de morar aqui, não quero, não é ser teimoso, é você ter o direito de fazer aquilo que você tem vontade. A gente está numa idade que a gente tem esse direito, e a gente tem que fazer as pessoas respeitarem os nossos direitos de não querer, que não é teimosia, é um direito que a gente tem, é uma vontade que a gente tem. É muito diferente de ser teimoso. E uma coisa que assim, me preocupa muito também em relação a envelhecer é a autonomia. Eu me assusto muito em pensar que um dia eu tenha que depender de alguém para fazer tudo, para tomar banho, para ir passear. Então, é uma coisa que eu trabalho bastante com isso, tanto intelectualmente quanto fisicamente. Eu acho que essas três coisas assim, que eu queria falar, que eu acho que é importante para mim nesse momento agora. Monique, bacana isso. Isso é transgredir. A gente tem uma hora na vida da gente que a gente se sente sufocado, que a gente não cabe mais no espaço, que é o que fala alma e moral, essa passagem, essa transgressão. Você não cabe mais, então você tem que partir para uma outra história. E eu acho que é fundamental essa coisa da autonomia, da gente poder ser dono da nossa própria história. E aí tem alguém aqui falando de filhos, né? O que os filhos esperam? A própria sociedade espera que a gente siga um caminho que seja todo mundo igual, que faça todo mundo a mesma coisa, e não, de repente a gente quer mudar tudo o que as pessoas esperam que a gente esteja fazendo. Sim. Eu li recentemente um livro que saiu agora do Coetzee, chama Contos Morais. A Elizabeth Costello é um alter ego dele, que já escreveu um livro sobre ela está envelhecendo, e ela fala muito sobre isso. Os filhos esperam que ela faça uma coisa e ela muda completamente tudo. Ela fala assim, eu vou fazer exatamente aquilo que eu quero fazer. Então, essa coisa da gente se respeitar nessa fase, da gente poder fazer as nossas próprias escolhas. E aí, esqueci, perdi, não sei onde está, mas é muito mais gostoso. A gente tem a maturidade, a sabedoria de poder falar o que a gente pensa e se calar também, né? E pegar a rédea da vida da gente nas mãos. E às vezes não vai dar, às vezes a gente tem que passar isso para outra pessoa, e a gente sabe que isso pode acontecer. Mas enquanto a gente puder vivendo, enquanto a gente puder florescer, enquanto a gente puder, transgredir, é tudo. Uma delícia. Verdade. Obrigada. Eu que agradeço. Beijo para você, Monique. Beijo. E agora a gente vai passar, então, para a Cibele. A gente está aqui com a Cibele, depois a gente falar com a Maria Cristina, tem a Silvia, a Ive, a Vera, a Fátima e a Priscila. E aí a gente encerra por hoje, porque a gente está chegando no horário. Então, chegamos até a Priscila, tá bem? Por favor, Cibele, boa noite. Olá, boa noite. Um prazer estar aqui pela primeira vez participando com vocês. Eu também vou fazer duas colocações em relação à agenda. Eu acho incrível, eu acho que os jovens deveriam usar muito mais agendas. E eu tive uma fase que eu usei muitas agendas e hoje elas são quase como o meu livro de memórias, a marca do tempo em mim. Porque eu acho que ela é mais interessante do que um álbum de fotos, porque a gente se descola um pouco da necessidade de olhar uma imagem como num álbum de fotografia,
Porque quando você escreve, primeiro você está escrevendo com uma letra de mão, né? Eu acho que isso já é incrível nos dias de hoje, que ninguém mais lê letras de mão e identifica muito a personalidade de cada um, né? As frases que você quer anotar, o que você gosta de fazer, independente de ser agenda para marcar hora de dia de pagamento, dia do que for. Eu acho que a agenda ela também pode ser um recurso para falar sobre as coisas bonitas que acontecem no decorrer de cada dia, né? Eu queria também falar sobre a Elsa, voltar no filme, porque me deixou muito tocada, assim, pensar como o sonho é uma alavanca, assim, para a vida de uma pessoa, né? Ela sonhar com aquela cena do filme é como se, para mim, me veio como se ela tivesse a vida inteira se alimentado daquela cena, né? Acreditado que em algum momento aquilo poderia de fato acontecer, ou não. Então, era sobre os sonhos que eu ia falar, né? Os sonhos não envelhecem, né? A beleza de você querer acreditar que é possível você ser ali, você estar naquele mesmo lugar que aquela atriz um dia estava, que o gatinho, o leite que tem que ser, independente de que é uma produção que vai arrumar o leite, sabe? É muito bonito, assim, vamos sonhar. Eu acho que isso é para a vida toda mesmo. Obrigada. Obrigada a você, Cibele. Assim, a sua fala, na verdade, a gente tinha mais uma pequena apresentação que você acabou trazendo aqui para a gente, mesmo sem saber, né? Esse inconsciente que circula, né? Que é coletivo ao mesmo tempo, que a gente ia apresentar um pedacinho da música do Milton, né, que ele fala, né, justamente que os sonhos não envelhecem, né? E é o que a gente gostaria de trazer aqui hoje. Acho que você resumiu, né? Foi ótimo você ter trazido, né, esse comentário, né, porque é justamente isso, da gente continuar sonhando, na nossa capacidade de sonhar, de nos movimentar e desejar. E é isso que nos move, né? É exatamente isso que nos move. Então, obrigada por trazer o Milton e de alguma forma a gente conseguir falar nesse material que a gente preparou também. Então, agora eu vou passar para Maria Cristina. Está me ouvindo? Sim, muito bem. Agora não. Agora acho que o som ficou mudo de novo, Maria Cristina. Desligou o microfone, Maria Cristina. Liga novamente o microfone. Certo agora? Agora está certo. Então, tá bom. Só para complementar rapidinho ainda sobre a agenda, só para falar que atualmente, aliás, eu fiz uma coisa que não devia ter feito, mas eu tinha várias agendas, né? Mas as minhas agendas eram assim, muito iguais, sabe? Ainda na época que eu trabalhava, estudava e tudo. Um dia acabei me enchendo dessas agendas e joguei fora. E depois, agora, vocês falando, algumas pessoas falaram que gostam, que guardam essas agendas, né? Eu ainda fico pensando, puxa vida, eu joguei todas as minhas fora. Apesar de que tinham coisas assim, muito pessoais também, interessantes e tudo, né? Mas tudo bem. Mas o que eu queria falar também é que, atualmente, eu sempre coloco, assim, na minha agenda, algum evento ou alguns eventos culturais, que eu acho que são coisas assim que me preenchem muito, sabe? Fazem bem para a alma, né? Então, algumas coisas que eu quero ver, ou que eu quero ler, uma peça, isso também acho que é uma coisa bastante interessante. Bom, mudando rapidamente, a Monique falou sobre autonomia. E outro dia eu ouvi uma fala muito interessante, eu até vou procurar ver quem foi, porque agora eu já me esqueci. Uma senhora já bastante idosa, ela dizendo que essa autonomia nós vamos ter, consequentemente, quanto mais tempo a gente viver, a gente vai tendo limitações físicas, né? Então, essa autonomia é uma coisa assim que vai depender muito da saúde de cada um. Agora, a autonomia que a gente precisa cultivar é essa
independência de pensamento, né? De saber se posicionar, de saber falar sobre coisas que estão acontecendo, né? Talvez seja realmente uma autonomia até muito mais importante do que essa autonomia física que a gente não vai ter controle, né? Embora também essa questão mental, né? A gente também não sabe o que vai acontecer futuramente. Nós todos temos que nos cuidar, né? Tanto fisicamente como mentalmente, espiritualmente. Mas, assim, estar preparado para ter uma autonomia no sentido de saber se posicionar, de ter opinião. Isso que eu acho bastante importante também. É só isso. Ótimo, obrigada. Não, só queria fazer você me fez lembrar de um dos materiais que eu entrei em contato. Voltou a conexão, a interferência. Eu não sei o que é. Desenvolvedor. É aquela celular mesmo? Tá ruim? Tá com uma... Acho que é porque minha bateria está acabando. Mas enfim, dá para ouvir um pouquinho, acho que eu vou pegar meu carregador. Acho que melhor. Tá muito ruim, tá ruim. Tá muito ruim. Então eu vou tentar pegar meu carregador. Agora, a Silvia, né, Carla? Isso, a Silvia, por favor. Silvia Maria. Oi, boa noite. Silvia. Vou aparecer aqui. Oi. Boa noite, Tudo Silvia. bem? Boa noite, Carla. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos. Estamos juntos de novo aqui, né? Para falar de um assunto tão importante, né? Então, eu queria contribuir com uma pequena frase do Pirandello, que é um grande dramaturgo italiano, né? E que falou essa frase que ficou famosa, que é o ambiente, a vida não permite que a gente viva os todos que nós somos, né? Então, baseado nisso, eu queria pensar aqui com vocês que o tempo, que foi tão bem já colocado por todos aí, né? Que é tudo que nós temos na vida, é o nosso tempo, né? A nossa existência, né? E então, quando chega nessa fase da vida, do nosso desenvolvimento, o que é apropriado para essa idade é justamente entender isso, né? Porque a gente tem fases do desenvolvimento que são outros pensamentos, outras coisas que são apropriadas para a idade, né? Então, a gente não espera que um adolescente ou uma criança pense no tempo como um adulto nessa fase da vida pensa, né? Quanto tempo que eu tenho? Então, isso vai influenciar muito as nossas escolhas, as nossas renúncias, né? E a felicidade que a gente quer sentir com a vida da gente nesse tempo que a gente tem, né? E então, eu só queria ressaltar isso, que nós estamos estudando muito essa questão do desenvolvimento do ser humano nessa fase da vida, né? Que é algo absolutamente novo para a humanidade, as pessoas viverem essa fase da vida, né? E que características que tem isso, né? Então, acho que esse filme ele também mostra assim que ela já tinha adquirido essa maturidade, ela já sabia, né, que ela precisava realizar alguns sonhos por causa do tempo, né? E então eu acho que é isso que vai ser esperado das pessoas dessa idade, que elas se aproximem de si próprias para usar o tempo da maneira como elas acreditam que é realizador para a própria vida, né? Como todos vocês falaram aí de muitas formas, né? Eu quero fazer as coisas do meu jeito, né?
porque é isso que a gente tem que entender, que a vida é feita de ciclos, né? E quanto antes a gente entende isso, melhor para a gente, né? Quanto antes a gente consegue se despedir de ciclos já passados, já fechados, né? É melhor para a gente, porque a gente abre essas novas possibilidades, né? Então, é isso que eu estou querendo hoje comentar com vocês. Silvia, obrigada. Que bonito que você falou, né? Da gente também ter esse registro do tempo, né? Como ele vai se fazendo diferente, né? Dependendo da experiência e da vivência que a gente tem. E muito bom ter você aqui com a gente, também contribuindo, participando. E é um tema que nos comove tanto que dá vontade de não parar mais, né? De trazer referência. Foi muito lindo o que você falou. Tem algumas pessoas pedindo, inclusive, o registro do bate-papo para enviar depois essas citações do que a gente está escrevendo aqui. Nem está dando muito tempo da gente ler, mas a gente vai tentar salvar para enviar para vocês depois também. Tem vários comentários também aqui da sua fala, Silvia, né, que acho que a Ive também escreveu alguma coisa do Miyakoto, que acho que é a próxima que vai falar também. Então, vamos ver se faz alguma conexão, né? Não sei se ela falou inspirada com o que você estava dizendo. Ive Barros, por favor. Oi, estão me ouvindo? Sim. Boa noite para todos e todas. Gente, eu adoro esses encontros. Nem sempre posso participar. Casa Frida, eu estou começando agora. Mas sempre que posso, estou participando aos sábados. Bom, o tema do envelhecimento, imagina, pega a gente, né? Nessa faixa dos 60, dos 70, dos 80. O que eu mais sinto nessa época, queria compartilhar isso com vocês, é a dificuldade da memória. Isso é alguma coisa que me assusta tremendamente, e acho que o envelhecimento é assustador, não, longe de ser a melhor idade, longe, longe, muito longe. Mas a gente tem que transformar essas vivências da gente no melhor que a gente pode, né? Continuar criando, inventando, que isso é que é a graça da vida, né? Então, mas eu quis falar porque eu queria te ouvir, Carla. Você é tão jovem, queria que você falasse um pouco de como você vê o tempo que nós, aqui na terceira idade, referimos. Fala um pouquinho, assim, o que você acha que é o tempo do idoso para o jovem como você? Ive, assim, no finalzinho, alguns minutos, você me pediu para eu falar um texto tão grande, eu vou tentar ser sucinta aqui. Acho que, para mim, apesar da gente viver durante a vida muitos lutos, né, que é muito de acordo com a vivência de cada um, e inclusive pessoas jovens que a gente, né, principalmente escuta na clínica, que parece que de fato são pessoas que envelheceram, né, e você vê isso até às vezes em crianças, né, que passam por muitas situações difíceis, por muitos traumas, e que fica com esse registro de um envelhecer, digamos, sem energia para investir em novos sonhos, em novas perspectivas. Então, acho que tem um duplo sentido esse envelhecer, né? A gente pode se envelhecer de sonhar, né? Deixar os sonhos para depois, ou tem algo que a gente consegue manter jovem, que é um pouco o que a gente está trazendo aqui hoje, que é essa capacidade da gente continuar, né, tendo algo que nos inspire, que nos movimente, que nos faça, por exemplo, participar de uma travessia, de estar aqui na Casa Frida, de trazer experiências, né, da gente ir assistir um filme, ter essas trocas. Isso digamos que é algo jovem, algo que não envelhece, que tem a ver com a nossa libido, né? Com a forma que a gente se relaciona com o nosso investimento interno, né? Que isso é algo que vai além do corpo físico e da idade de cada um, mas a vontade de viver, né? Acho que tem um comentário aqui no bate-papo, que a vida quer viver, né? O quanto a gente também proporciona
enfim, possibilidades de vida para as coisas que a gente faz no dia a dia, né? Então, é um pouco o meu registro, né? Respondendo a sua pergunta de uma forma muito resumida, né? Acho que é um tema que a gente está disposta aqui a desenvolver, a Renata também com textos da psicanálise. Acho que a psicanálise tem muito a contribuir. Nós temos ótimas referências, voltando para o Pontali, quem quiser também se juntar a nós para essa leitura, Ive, inclusive você, né, está convidada aqui para participar conosco. Eu vou fazer só mais um comentáriozinho. Adorei o que você falou. Eu acho que você traz vida, assim. Você tem uma alegria contagiante no rostinho, está sempre com esse sorriso bom da gente ver. Meu nome é Eve, eu sou psicanalista, sou lacaniana, e vai ser um prazer compartilhar com vocês. Vou procurar estar sempre aqui. Tá? Um beijo grande para vocês. Desculpa, falei Ive, né? Todo mundo erra o nome. Meu nome é complicado mesmo. Vem participar conosco, trazer também a visão do Lacan, né? A gente está aqui estudando o Pontali. Vai ser muito rico ter a sua participação com a gente também, da gente pensar o tempo, né? Essa temporalidade, né? Que vai além da questão da idade ou do corpo físico, né? Então... até porque o inconsciente é atemporal, né? Então, é isso. Vamos manter essa vida da gente, né, que transcende. Vai ser muito bom ter você com a gente, Eve. Obrigada pelo seu comentário. Bem-vinda à Casa Frida. Obrigada, querida. Priscila, então, finalizamos com você à noite. Boa noite. Ai, gente, que responsabilidade. Primeiro, agradecer por ouvi-las todas e todos. Que prazer e que honra. É a primeira vez que eu estou aqui, lá a convite do Edival, que é um grande amigo, e a gente tem falado um pouco dessa questão. Estamos com 45, acho que o Ed 46, e a gente começa a ver que eu era adolescente, de repente já estou aqui pensando no envelhecimento, e aí é uma questão que eu acho que é para todos, né? Então, quanto antes a gente pensar nisso, é legal. Eu pedi essa intervenção muito ousadamente, porque vocês falam coisas muito lindas, é que assim, eu tenho um livro que eu estou apaixonada nos últimos tempos, e eu achei tanto que tem a ver com o papo, que eu queria compartilhar uma frasezinha. É um autor que eu adoro, que é o Walter Ugumãe, não sei se vocês já leram e tal, e tem um livro dele que chama As Mais Belas Coisas do Mundo. E eu acho engraçado porque esse livro está sempre na seção infanto-juvenil, e eu sempre acho que é uma coisa para os adultos, não para as crianças. As crianças já sabem, nós aqui precisamos reaprender, né, esse olhar da criança. E aí, logo no início do livro, acho que tem um gato querendo participar, né? Desculpa. Logo no início do livro, ele fala uma coisa, porque, na verdade, o livro é um relato, é dedicado aos avós do Walter Ugumãe, e o próprio livro é um relato, meu amor, só um minuto, sobre o avô, sobre a experiência do avô que ele tem, né, das lembranças e dos ensinamentos, desse convívio, e dali vem as mais belas coisas do mundo. E ele inicia falando assim: o meu avô sempre dizia que o melhor da vida haveria de ser ainda um mistério, e que o importante era seguir procurando. Estar vivo é procurar, explicava. E eu não sei, eu achei que tinha a ver com o que vocês estão dizendo, espero que tenha valido alguma coisa. Obrigada, um beijo, boa noite a todos. Nossa, Priscila, finalizar com o Walter Ugumãe, com esse livro lindíssimo, que tem a ver com luto também, né? Assim, também, exatamente. A vida dele, né? A história do neto, maravilhoso, é um livro curtinho, muito bem elaborado com os desenhos. Sim. Nossa, que contribuição rica, é lindo, muito, muito bem colocado. Assim, vou escrever aqui no bate-papo, tem pessoas também. Acho que foi a que colocou: quem se desilude morre por dentro. Dizia: é urgente viver encantado. O encanto é a única cura possível para a inevitável tristeza. É demais, ele. Então, nós estamos já finalizando, mas a Vera levantou a mão aqui para falar. Vera, se você conseguir ser um pouquinho mais sucinta no seu comentário, que a gente já ultrapassou aqui o tempo, mas vou te passar a fala, tá bom, Vera? Pode falar, por favor.
Então, boa noite, gente. Eu achei esse filme muito emocionante, assim, eu já tinha assistido há muitos anos atrás, e, assim, ele é enternecedor, né? Você assiste o filme inteiro com um sorriso, assim, né? E eu só queria dizer, assim, porque, na verdade, ela era tão... Ela era meio 7-1, dava um incômodo na gente, assim, né? E daí eu acho que é bem legal isso que vocês falam da transgressão, né? Como essa transgressão dela acabou... Engraçado, levando para o terno mesmo, né? Quando o ex-marido dela vai falar com ele mesmo diz para não perder ela, né? Então, assim, foi muito emocionante, assim, até o fim do filme, quando ele já na lápide dela já chama ela sempre estava inventando história, né? Aquilo para mim foi meio estranho, mas eu fiquei muito encantada mesmo, assim, né? Dessa transgressão e de como eu não sei dizer assim, né? Como esse coração grande, essa coisa assim tão maravilhosa, tão como ele mesmo se embebeu naquilo, né? E foi ficando cada vez mais encantado mesmo, né? Encantado pela luz, não é por ela, né? Porque parece que ela morre, parece que ele continua bem depois, né? Porque ela deu uma injeção mesmo de crença na vida, né? Então, só isso que eu queria estar falando. É isso. Obrigada pela sua participação. E é um final que ela mente a idade para ele, né? Ele falou, poxa, olha que danada, né? Ela falou que tinha medo. Pior do que danada, ele fala. Até no final ele descobriu as mentiras dela. Sempre mentindo. É muito bom. Legal. Eu queria agradecer a presença de todos. Cláudia, obrigada por ter participado. A gente aqui, parceira da confraria, a gente às vezes consegue pensar juntas aí alguns contos e filmes, a maior parte das vezes você faz, mas é muito boa essa parceria nossa. Que bom que você está aqui também, trazendo referências aqui no bate-papo e participando. Queria agradecer você estar aqui. Inclusive, esse tema veio motivado da última roda da confraria, que tinha o tema sobre o envelhecimento, né, que fez a gente trazer, né, e fazer toda essa pesquisa. Quer falar alguma coisa? Não, é só para quem não conhece a Confraria das Lagartixas, a gente tem um encontro por mês, e acontece aos sábados, quem quiser, seja muito bem-vindo. A gente tem o conto e um filme, que o conto tem que ter alguma coisa do filme que está linkado uma coisa na outra, e é uma delícia participar também. São todos convidados também, tá? Confraria das Lagartixas. E também tem o clube, né, de leitura da confraria junto com a Casa Frida, que a gente está terminando o Grande Sertão, a grande travessia do Grande Sertão, que foi uma coisa maravilhosa, e a gente está entrando num novo livro agora, que a gente vai precisar da participação de vocês para poder fazer essa escolha, que está sendo muito rico. E eu acho, vou para o Ferreira Goulart, eu acho que a arte existe porque a vida não basta, né? E a gente precisa disso para poder viver esses encontros, dessas trocas, dessa vida, dessa alegria que é a mola propulsora para a gente poder acreditar no amanhã e amar sempre, né? O amor salva completamente, seja ele caloteiro, mentiroso, a verdade era dela, ela tinha essa centelha divina que a gente se esbarra de vez em quando pelo caminho, mas isso é que movimenta a gente. Agradeço a todos, agradeço a Casa Frida, Carla, muito Renata, obrigada pelo carinho, Paula, beijo para vocês, muita gente da confraria aqui, e sejam muito bem-vindos, eu espero vocês lá na confraria também, tá bom? Obrigada, boa noite. E só para reforçar, quem quiser também estudar com a gente está organizando esse grupo de reflexão, que vai começar em julho, no dia 7, que a gente está com textos da psicanálise, está trazendo também a Lasnik, que tem um livro sobre a menopausa, que a gente também começou a estudar. Então estão todos bem-vindos aí para a gente trabalhar esse tema juntos. A gente colocou o link aqui no bate-papo, vai começar dia 14 de julho. E nós temos o próximo Travessias também, que também está no nosso site, que vai ser homenagem à Frida Kahlo, vai ser aniversário da Frida mês que vem, e a gente vai fazer uma travessia especial com participantes do nosso grupo de estudos sobre a Frida, que a gente já tem há quase 2 anos, que a gente vem lendo o diário dela, a biografia da Frida, em homenagem ao aniversário da nossa
artista inspiradora que traz o nome do projeto, né? A Casa Frida. Então, eu queria agradecer Renata também por essa parceria dos Primórdios. Foi muito bom e estou muito animada com nossos estudos. Muito bom. A gente está continuando aí, retomando. Muito bom mesmo. Vai ser ótimo. Então, obrigada a todos. Tchau, boa noite. Tchau, Celso. Boa noite, gente. Boa noite, Vera. Ive. Boa noite. Boa noite para você. Monique, gostoso estar com vocês. Sônia, delícia te ouvir. Marisa também, muito gostoso. Obrigada, Maria Cristina, obrigada, viu? Tchau, Cláudia, obrigada. Boa noite, um abraço a todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Beijo para vocês.